Se a gente quiser observar de verdade como um ser humano adulto vai lidar com o fracasso, com a pressão ou até com a frustração no ambiente de trabalho ou na vida pessoal, talvez a gente não precise olhar para o currículo dele. Uhum, com certeza. Talvez a resposta esteja, tipo, em observar como essa pessoa foi ensinada a quicar uma bola ou arremessar, ou lidar com um erro lá atrás, aos 10 anos de idade. Para quem nos ouve agora, pensem na experiência de aprender um novo idioma, É um ótimo paralelo, na verdade. né? Porque no começo a gente passa horas decorando regras de gramática, tentando entender onde colocar o verbo, como conjugar as palavras. É tudo muito mecânico, sabe? Cheio de regras rígidas, paradas bruscas. Sim, fica uma coisa engessada. Exato. Mas o verdadeiro objetivo de aprender uma língua não é passar numa prova teórica de gramática. O objetivo final é conseguir se comunicar, é sobreviver em outro país, entender o sarcasmo de uma cultura totalmente nova. E hoje, nesse nosso mergulho profundo, a gente vai olhar para o ensino esportivo exatamente com essa mesma lente. E é importante deixar claro logo de cara que o foco da nossa análise hoje não será o esporte de alto rendimento. Sim, não vamos falar de NBA. Exatamente. Não vamos dissecar as grandes estrelas da NBA, nem ficar analisando táticas avançadas de campeonatos mundiais. O que a gente tem em mãos hoje é um conjunto de 3 materiais fascinantes focados puramente na pedagogia do basquete. Uhum. Trazendo as visões de educadores como Kiko, Guerrinha e também a pesquisa de Ribeiro e Brasil. A missão dessa nossa investigação é desvendar como o ensino de uma modalidade esportiva funciona como um laboratório invisível, sabe? Um laboratório para a vida, né? Isso, uma ferramenta incrivelmente poderosa para moldar o caráter, a psicologia e a capacidade de adaptação de uma pessoa. O que eu achei mais maluco lendo esses relatos aqui, eles subvertem completamente aquela imagem clássica de Hollywood, sabe? Aquela do treinador linha dura. Isso, aquele cara que grita, que só se importa com o placar final e com acumular medalhas. O material foca numa hierarquia pedagógica que me chamou muita atenção. Eles defendem que o processo tem uma ordem inegociável. Uhum, a base de tudo? Primeiro forma-se a pessoa, depois forma-se o atleta. E só no último estágio, lá na ponta, é que se forma o jogador de basquete. E essa hierarquia dita absolutamente todas as regras desse laboratório. O material do Kiko ilustra isso com uma prática que eu achei muito interessante. Ele fala sobre o professor de quadra atuar ativamente como um cobrador do boletim escolar. Pera, como assim? Um cobrador de boletim? Tipo treinador exigindo nota de matemática? Exatamente isso. O educador utiliza a paixão natural que o jovem desenvolve pelo basquete como uma alavanca para garantir o desempenho dele da sala de aula tradicional. Caramba! O recado pedagógico ali é muito claro. O comprometimento não pode ser desligado assim que o aluno pisa fora da quadra. Falhar com a responsabilidade dos estudos significa falhar no primeiro degrau dessa hierarquia, que é justamente a formação do cidadão, a pessoa antes do atleta. E acompanhar o desenvolvimento desse cidadão nos leva para uma área que os textos exploram com muita profundidade, que é a parte da psicologia e da neurologia da aprendizagem motora. Sim, essa parte é fascinante. As fontes dividem o aprendizado em fases, começando pelo que eles chamam de coordenação grossa. E quem já observou uma criança, ou até um adulto mesmo, tentando aprender um movimento completamente novo, sabe que é o caos absoluto. Parece que o corpo não obedece, né? Sim, tem um uso de força totalmente desproporcional. O corpo parece que está lutando contra si mesmo. A bola escapa da mão, os passos são todos desajeitados. E o que está acontecendo neurologicamente nessa fase da coordenação grossa é que o sistema nervoso central ainda não mapeou o caminho eficiente para aquele movimento específico. Tipo, o cérebro está meio perdido. Exato. O cérebro acaba enviando sinais elétricos em excesso para músculos que nem deveriam estar participando daquela ação. E a literatura detalha que a jornada dessa fase caótica para a chamada coordenação fina, que é aquele momento em que o movimento se torna harmônico, econômico, elegante, essa transição está longe de ser linear. Não é só ir melhorando um pouquinho todo dia. Não mesmo. O aluno melhora rapidamente bem no início, mas logo ele atinge um platô, uma estagnação prolongada.
E o grande desafio do educador surge justamente nesse platô. Porque é aí que o cara quer existir, né? Exatamente. É o momento em que a frustração atinge o pico e a vontade de jogar a toalha aparece. Diante dessa estagnação toda, me surgiu um questionamento muito prático sobre como guiar alguém por esse platô. Uhum. Porque, tipo, se a transição exige tanto esforço mental e a frustração é tão alta, a nossa intuição diz que o professor deveria inundar esse aluno com recompensas. É o que a maioria faria. Pois é, dar um prêmio, um elogio efusivo, um presente a cada cesta convertida, isso não seria o atalho ideal para manter a motivação lá em cima e acelerar a chegada nessa tal de coordenação fina? A intuição sugere muito isso, mas a psicologia comportamental presente nas fontes alerta para um risco imenso aí. Eles batizam isso nos textos de a armadilha do chocolate. A armadilha do chocolate. Como funciona isso? Funciona assim quando o educador condiciona o acerto a um prêmio externo desproporcional, seja um doce, uma nota na escola, um privilégio qualquer, ocorre um verdadeiro sequestro no sistema de recompensa do cérebro. Nossa, um sequestro. E o perigo letal dessa abordagem é matemático. No exato momento em que o chocolate acaba, o esforço cessa instantaneamente. O aluno basicamente se torna um mercenário do próprio aprendizado. Essa palavra, um mercenário. Ele não tem mais interesse nenhum em entender a mecânica do arremesso ou em como o corpo dele está se movendo no espaço. Ele só quer hackear o sistema para conseguir um prêmio o mais rápido possível, né? Exato. O foco na técnica e no processo se perde por completo. E o material ressalta que o processo de aprendizagem é, por definição, pavimentado por falhas. O professor Kiko traz uma citação no texto que sintetiza essa ideia de um jeito magistral. Ele diz: um acerto é consequência de uma coleção de erros. Caramba, uma coleção de erros. Faz muito sentido. Demais. O papel de quem ensina não é mascarar o erro com recompensas superficiais, mas sim criar um ambiente onde o erro é dissecado, é compreendido e em seguida ele é descartado sem nenhum peso emocional enorme. Tirar a culpa do erro, né? Sim, o reforço positivo do professor deve focar na correção da postura ou na resiliência de tentar novamente, e não no fato fortuito de a bola ter caído na cesta por pura sorte. E para construir cidadãos assim, resilientes, que valorizam o aprendizado intrínseco e abraçam o erro, isso exige uma coerência absurda de quem está ali no comando. Com certeza, o professor precisa dar o exemplo. Ele tem que ser a personificação dessa resiliência, o que me leva às histórias de adaptação extrema que estão nas fontes. Porque, convenhamos, o ambiente de ensino que eles relatam raramente oferece aquelas condições ideais de filme. É a vida real, né? A escassez de recursos é o teste de fogo definitivo para essa filosofia de colocar a pessoa em primeiro lugar. Os relatos demonstram que desistir de uma aula por falta de infraestrutura ensina para o aluno que as regras do mundo ideal superam a vontade de aprender. Se não está perfeito, eu não faço. Exato, e essa é a pior lição possível. O material do Kiko documenta uns momentos em que a resiliência do professor é o que sustenta toda a pedagogia. Tem uma história em que uma forte chuva alagou completamente a quadra descoberta. Ah, eu lembro dessa. O reflexo padrão de qualquer um ali seria dispensar a turma, mandar todo mundo para casa. É a choveu, não tem aula. Mas em vez disso, o professor abrigou os alunos debaixo de uma arquibancada estreita, num espaço minúsculo, e utilizou aquele cantinho para focar exclusivamente em mecânica de empunhadura e postura de pés, sem que ninguém precisasse dar um único passo. A criatividade que o texto relata nesses momentos de crise é fascinante. Tem aquele exemplo da tabela de basquete quebrada que ilustra isso perfeitamente também. Nossa, isso é genial. O ginásio não tinha onde arremessar, a tabela estava destruída. Então o professor simplesmente encontrou um cavalo com alças da ginástica artística, virou o equipamento de ponta cabeça em cima de uma mesa e usou as pernas do aparelho como alvos improvisados para os arremessos. É o puro suco da adaptação. E tem outro cenário revelador do livro que envolveu uma falha logística muito simples, mas potencialmente desastrosa. O funcionário que estava com a chave do armário de bolas não chegou na escola. Putz, aula de basquete sem bola. Pois é, a turma inteira estava lá na quadra pronta para o treino e só tinham umas 2 ou 3 bolas que alguns alunos tinham trazido de casa.
O professor reestruturou o planejamento em, sei lá, segundos. E o que ele fez? Ele desenhou uma aula inteira baseada no que as fontes chamam de contests, que são basicamente desafios de drible curto em espaços confinados. Então, o que seria uma aula cancelada por falta de matéria material virou um treino de altíssima intensidade de defesa e proteção de posse de bola. A imagem que me vem à mente lendo esses relatos é tipo a de um chefe de cozinha de altíssimo nível. Daqueles de restaurante chique. Isso, um cara acostumado com equipamentos perfeitos, facas maravilhosas, que de repente é colocado numa cozinha no meio do nada, com uma panela toda amassada e só 3 ingredientes na mão. Boa analogia. A restrição drástica do ambiente não paralisa esse profissional. Pelo contrário, é exatamente essa limitação que obriga o cara a sair do roteiro automático e inovar. A restrição atua como um motor da inovação. E o material expande essa inovação para muito além dos improvisos do dia a dia, abordando a própria arquitetura social da aula. Como assim, arquitetura social? Eles têm diretrizes muito claras sobre limites físicos, como manter as turmas com um teto máximo de 29 alunos. Número bem específico. Sim, porque ultrapassar esse número dilui a atenção do professor, transforma aquela observação cuidadosa da coordenação motora fina num exercício praticamente impossível. Faz sentido. Se tiver 40 crianças, vira bagunça. Vira. E o texto também defende coisas como a integração de gêneros na mesma quadra e um cuidado muito especial com a identidade visual dos alunos. Os uniformes. Isso, a recomendação deles é criar uniformes que fujam daquele padrão engessado e chato da escola. Fazer roupas que os alunos tenham orgulho de vestir num passeio no final de semana, sabe? E isso atua diretamente na construção do senso de pertencimento. O esporte passa a ser uma identidade que o aluno carrega para fora dos muros da escola. É genial. Mas, voltando um pouco, essa limitação de recursos, como a tal da panela amassada do nosso chefe de cozinha, ela atinge o ápice quando a gente olha para a estrutura física das escolas públicas, né? Sem dúvida. O espaço é o maior inimigo. E essa escassez crônica de espaço foi exatamente o catalisador para uma das soluções mais engenhosas mapeadas no mergulho de hoje. A pesquisa do Ribeiro e do Brasil aponta por uma revolução silenciosa acontecendo na educação física, que é a inserção oficial do basquete 3x3. É porque o basquete clássico, aquele jogado de ponta a ponta na quadra grande com 10 pessoas simultaneamente, ele impõe uma barreira geográfica que a enorme maioria das instituições de ensino simplesmente não consegue superar. Não cabe. Não cabe. E o basquete 3x3 não surge nos textos como um mero quebra-galho ou um treininho reduzido. Ele entra como uma modalidade olímpica independente, construída do zero, com regras que resolvem justamente o problema da densidade de alunos versus o espaço disponível. O mecanismo do 3x3 é de uma precisão cirúrgica. Joga-se numa meia quadra oficial, medindo lá exatos 11 por 15 metros. 3 jogadores atacam, 3 defendem. E a regra do tempo de posse de bola, para mim, é o grande diferencial. As equipes têm míseros 12 segundos para tentar um arremesso. É muito rápido. Muito. Se eles pegam um rebote defensivo, são obrigados a limpar a bola, que é levar ela para fora do perímetro antes de atacar o aro novamente. Essa velocidade do relógio cria uma verdadeira panela de pressão cognitiva para o aluno. Ao cortar o tempo pela metade, o cérebro é forçado a processar a leitura espacial e a tomada de decisão muito mais rápido. Ou você pensa rápido ou perde a bola. Isso. E o sistema de pontuação reforça essa dinâmica, né? Tudo dentro da linha vale 1 ponto e tudo fora vale 2. Isso nivela muito o valor do arremesso longo com a infiltração. Mas olha, o brilhantismo pedagógico que o Ribeiro e o Brasil propõem está na aplicação espacial disso nas escolas. O lance da quadra de vôlei. Isso. Imagina a quadra poliesportiva padrão, que tradicionalmente é dominada pelo futsal. O futsal sempre domina o espaço. Sempre. O professor só precisa observar as linhas pré-existentes do voleibol, que já estão pintadas ali. A linha de 3 metros do vôlei serve perfeitamente para delimitar o perímetro do 3x3. Com isso, o professor consegue rodar 2 jogos oficiais simultaneamente, usando só as 2 metades de uma quadra comum. Nossa, o impacto disso no fluxo da aula deve ser tremendo. A fila de espera, que é o maior ralo de atenção e engajamento da educação física escolar, simplesmente desaparece, né? Some.
Não tem mais fila. Em vez de 10 alunos ativos e 20 sentados no banco conversando, o nível de atividade simultânea dobra. Mas e aqui eu tenho um ponto de fricção estrutural. Qual? Ao comprimir o espaço de jogo e uma meia quadra e retirar 4 pessoas do fluxo tático, a modalidade não corre o risco de, sei lá, empobrecer o intelecto esportivo? Simplificar demais. Não estaríamos simplificando demais o problema motor que o cérebro precisa resolver. Na verdade, amplifica a complexidade. Como assim? Pensa bem, num jogo tradicional de quadra inteira, um aluno inexperiente consegue facilmente se esconder do jogo. Ele pode ficar correndo de um lado para o outro durante 10 minutos sem tocar na bola uma única vez. Era verdade. Ele vira um figurante em movimento. Exato, um mero espectador. No 3 contra 3, a matemática não permite esconderijos, com apenas 3 pessoas de cada lado e o relógio correndo freneticamente contra o tempo, o envolvimento motor se tornou obrigatório. Ele tem que participar. O aluno toca na bola constantemente, ele precisa realizar bloqueios ininterruptos e ler a movimentação do defensor ali, cara a cara. A ausência de tempo ocioso erradica a principal fonte de desmotivação dos iniciantes. Tá, essa otimização resolve brilhantemente o problema do espaço e do TED para os alunos mais velhos. Aquela galera que já compreende a dinâmica competitiva, que já entende o jogo. Mas isso levanta uma lacuna cronológica evidente na minha cabeça. Se a gente aplicar essa mesma intensidade frenética e o relógio de 12 segundos para uma criança de 7 anos que mal consegue quicar a bola sem tropeçar nos próprios pés, Vai ser um caos total. o resultado seria o pânico absoluto. Como a pedagogia contorna esse abismo entre a fase da coordenação grossa das crianças menores e a necessidade de treino repetitivo para fixar os fundamentos como drible e passe? A solução para essa lacuna é a peça final deste quebra-cabeça metodológico que a gente está montando e é amplamente fundamentada nos estudos do Galati, que estão nas nossas fontes. A resposta se resume a uma palavra: gamificação. Gamificação. Na educação física? Isso. O ensino demanda uma divisão de estratégias baseada puramente no desenvolvimento cognitivo por faixa etária. Entre os 7 e 9 anos, submeter a criança a um treino metódico de fundamentos só gera rejeição imediata. Isso é chato para eles. Muito. Por isso, nessa fase, o basquete deve ser introduzido apenas como um pano de fundo lúdico. O foco principal não é a técnica perfeita do arremesso, mas sim um desenvolvimento do repertório motor global. Somente na faixa dos 10 aos 12 anos é que a carga cognitiva aumenta de verdade. É quando entra a resolução de problemas motores estruturados, né? E o modo como eles gamificam o treinamento repetitivo para as crianças menores é algo formidável. É muito criativo. O material descreve a adaptação de brincadeiras clássicas de rua para injetar a técnica sem que o aluno sequer perceba a carga de treino. Um exemplo muito claro é a versão basquete da brincadeira Mãe da Rua. Clássica. O objetivo principal continua sendo o mesmo de sempre, atravessar a quadra fugindo do pegador. Mas a regra oculta de desenvolvimento motor entra na exigência de que a travessia só pode ser feita quicando a bola de basquete. Perfeito. O aluno ali está treinando drible em velocidade, treinando visão periférica sob pressão. Mas na cabeça dele, ele está apenas brincando de pique-esconde. E tem outra adaptação engenhosa que eles citam, que é a queimada com basquete. Ah, como funciona essa? O professor elimina a necessidade de dar aquela aula maçante e teórica sobre o posicionamento na quadra, e ele faz isso dividindo o jogo estrategicamente. Uma equipe inteira fica confinada dentro do perímetro de arremesso, no garrafão, enquanto a equipe adversária só pode se movimentar na parte externa, fora da linha de 3 pontos. Genial! Para conseguir queimar o adversário com a bola, o aluno passa a compreender fisicamente, por pura necessidade de sobrevivência no jogo, as delimitações espaciais e as zonas de ataque e defesa. Caramba! E o relato mais interessante dessa sessão, pelo menos para mim, é o uso do clássico jogo da batata quente. Ah, isso é muito bom. Os alunos sentam em roda e o participante que fica no centro canta de olhos vendados. Só que o professor insere regras de manipulação complexa para o passe na roda. A bola não pode ser apenas entregue para a pessoa do lado. A regra exige que a bola seja passada por trás das costas ou quicada por baixo das pernas antes de ser entregue. Exigindo muito da coordenação. Sim, o aluno está lá repetindo um movimento altamente técnico dezenas de vezes num curto espaço de tempo.
Lendo isso, a conexão com a cultura pop é imediata para mim. É a cara do Karate Kid, né? Exatamente. É a cena do bota casaco, tira casaco, do Sr. Miyagi no filme Karate Kid. O garoto passa semanas lixando o chão e pintando a cerca, acreditando ser só um trabalho braçal inútil, quando na verdade o mestre estava ali incutindo a memória muscular exata para os blocos de defesa das artes marciais. A repetição exaustiva é totalmente envernizada pela dinâmica da tarefa. E esse verniz da brincadeira cumpre um papel neuroquímico que é crucial. Ao camuflar a repetição em jogos tradicionais, o educador remove completamente a ansiedade de performance que costuma paralisar os iniciantes em esportes convencionais. Tira o peso das costas da criança. Exato. O cortisol gerado pela pressão de acertar uma cesta diante de todos os colegas é imediatamente substituído pela dopamina do jogo lúdico. Quando o erro acontece no contexto lá da mãe da rua, ele não é processado como uma falha técnica humilhante. Ele é só parte da brincadeira. Isso, é processado apenas como parte da diversão. A técnica complexa acaba sendo codificada na memória muscular e consolidada no sistema nervoso através do instinto e principalmente da alegria. Sensacional. Bom, chegamos ao final deste nosso mergulho profundo pelas metodologias de ensino esportivo e as lições extraídas dessas quadras escolares se provam totalmente universais. Para a galera que nos ouve agora, os princípios que a gente dissecou hoje funcionam como verdadeiros atalhos mentais para a aquisição de qualquer nova habilidade. Para qualquer área da vida, literalmente. Sim, seja para aprender programação, para dominar um novo idioma, ou até para liderar uma equipe no mundo corporativo, a lógica é exatamente a mesma. O segredo está em blindar a motivação intrínseca contra aquela armadilha das recompensas fáceis, ter a paciência de abraçar a falta de jeito crônica da coordenação grossa e aprender a gamificar as tarefas mais repetitivas para enganar o nosso próprio cérebro rumo à maestria. E a mensagem duradoura que Kiko, Guerrinha e também Ribeiro e Brasil nos deixam hoje é que a perfeição do ambiente é uma ilusão que só atrapalha o desenvolvimento. O laboratório da quadra nos ensinou que foram justamente as limitações mais severas, a chuva implacável, a falta de equipamento, a quadra espremida, que forçaram o abandono do conformismo. A panela amassado criando os melhores pratos. Exatamente, foram as restrições que criaram metodologias extraordinárias como o 3x3 nas escolas e a gamificação aplicada. Então, fica aqui uma reflexão final para quem está nos escutando agora. Ao confrontar a sua própria rotina, os seus projetos que estão paralisados ou as suas metas de aprendizado, quais são as tabelas quebradas e as quadras alagadas da sua realidade atual? Talvez esses obstáculos estruturais que geram tanta frustração no dia a dia sejam, na verdade, convites genialmente disfarçados pelo ambiente para que novas regras sejam inventadas, elevando o seu jogo a um nível muito, muito superior.